E outro dia estava eu trabalho por las noches, e às vezes há momentos por las madrugadas que me encontro solo, porque a gente está dormindo, e graças a Deus por isso, porque senão mais trabalho tenho. Então eu me pongo delante do mar, e aí me pongo a solas com Deus, verdade? E escutei esta canção que dizia que só queria escutar Deus falar, que passaria o tempo que for aí aos pés do Senhor, escutando o Senhor falar. E então eu comecei a pensar, Senhor, habla comigo, porque necessito escutar tu voz. Quantos aqui já escutaram a voz de Deus? Essa voz suave, agradável, que acalma, que às vezes estamos afligidos, desesperados, angustiados, e quando Deus nos habla, acalma nosso coração. E aquilo tudo que era angústias e agonia se transforma em paz. Que bueno é estar na presença do Senhor. Pero sabe, quando Deus empieza a cobrar de nós outros as coisas, aí já não é tão bueno escutar, verdade? Quantos aqui han venido hoje a escutar Deus falar? De verdade? Disse amém porque está concordando. De verdade queres escutar Deus falar? Porque muitas das vezes Deus nos vai dizer coisas que não nos vão agradar. E eu estive falando sobre o que quero compartilhar com vosotros aqui nesta manhã. E pode que para alguns pode ser um pouco duria esta palavra, pelo nosso Padre deseja falar com nós outros através disto. Porque nós outros, os predicadores, o que predica, não sacamos as coisas de nós outros mesmos. Buscamos a Deus em oração e pedimos ao Senhor, Senhor, dá-nos palavra, verdade, predicadores? Ajuda-nos. Que necessitamos ouvir de Ti? Uma igreja viva e eficaz, que me ha dito o Senhor, que necessita de uma igreja viva, que tenha vida. Então, se comecei a meditar e o Senhor ainda falando, me gostaria de convidá-los a lermos o livro de Hechos, del capítulo 2, del versículo 42 hasta el 47. Não lo vou ler todo de golpe, vale? Lo vou ler de parando e seguiremos. Diz assim o versículo 42 do capítulo 2 de Hechos. Todos os crentes se dedicavam a las enseñanzas de los apóstoles e la comunhão fraternal, la participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y en la oración. Um profundo temor relevante vino sobre todos ellos, e os apóstolos realizavam muitas señales, milagros e maravilhas. Todos os crentes se reuniam em um mesmo lugar e compartilham todo o que tinha. Hoje em dia não é muito diferente, é verdade? O que estamos fazendo aqui nesse lugar? O que hemos venido aqui a ser nesse lugar, a não ser adorar e glorificar e exaltar o nome do Senhor? Prestar um culto a Ele, público a Ele, e demonstrar que lhe amamos, e demonstrar que valoramos o sacrifício que ha hecho na cruz por nós outros. Há algumas enseñanças nestes versículos que hemos leído e nos gostaríamos sacá-los a nós outros. A lo mejor não será uma predicação como lo hago sempre eu, os que me conhecem. Quero ir mais despacio para que possamos entender perfeitamente esta palavra. Uma igreja viva não se mide solo por las assistências, senão por la presença de Deus.
Nós outros notamos aqui nesta igreja, a lo mejor não somos muitos, pero quando ora, se siente a presença de Deus. Quando canta, se siente a presença de Deus. Quando se predica, se siente a presença de Deus. A lo mejor muitas igrejas estão llenas de gente, saltando, cantando, pero muitas das vezes isso só é fachada. É uma igreja de amostra. O Espírito de Deus não está aí. E qual é o mais importante da vida da igreja nesta terra? Que é a igreja nesta terra sem a presença de Deus, sem a presença do Espírito Santo. Se não é a presença de Deus que esteja conosco, que tipo de crentes seríamos? Que tipo de servos seríamos sem o Espírito Santo de Deus, que é nosso guia, nossa luz, que é nosso motor? A igreja do Senhor, do século passado, serviu de modelo para nós outros, uma igreja que vivia dentro e eficaz fora da igreja. Vivia uma vida espiritual, de oração, de comunhão, de consagração dentro da igreja. E fora da igreja servia de exemplo de pessoas íntegras, de pessoas que se destacavam porque tinha fé. Pessoas que eram buscadas porque sabia que em elas encontrariam palavras de refúgio, palavra de vida. A igreja primitiva tinha suas coisas, mas esta igreja era uma igreja que se fazia notar, verdade? Os discípulos se faziam notar, não se importava se iam ser encarcerados, oprimidos, ou a mesmo perder a própria vida para poder predicar e falar do amor de Deus. Não havia temor. A humanidade ha progredido. O ser humano ha caminhado em sua vida. E nos tempos de hoje, muita gente tem vergonha de portar uma Bíblia na calle. Muita gente tem vergonha de ser em seu trabalho, que é servo de Deus vivo. Nós outros temos que ser eficazes fora da igreja para que as pessoas deste mundo conozcam a Cristo. A igreja é através da igreja que o mundo vai conhecer a este Salvador. Uma igreja viva está firme na palavra do Senhor. Perseveram na doutrina de los apóstolos. Perseverar é insistir em la palavra de Deus. A palavra de Deus é como uma espada de dois filos. Diz a Bíblia que penetra hasta a divisão de la alma e do espírito. Se nós outros somos conhecedores da palavra do Senhor, há poder de Deus em sua palavra. Porque Deus não é homem para que minta. Pois, por lo tanto, se Deus te deu uma palavra de um ministério, ou te deu uma palavra, é algo que tem que cumprir em sua vida. Deus é fiel para cumprir. Pero muitas das vezes, nós outros seres humanos somos imprecisos, impacientes, e muitas das vezes queremos adelantar a Deus. Pero Deus, nadie lo pone palavras em sua boca. Deus é o dueño de la palavra. Deus é que dita as normas e as regras da igreja. Deus é que põe e Deus é que tira. Deus é que bendice e é esse mesmo Deus que quando chegar o momento também nos vai cobrar de nós outros. Pero quando Deus está cobrando de nós outros, a lo mejor não é tão bonito escutar Deus falar, verdade?
Quando Deus empieza a nos falar, tu tienes que portar melhor, tu tienes que ser um cliente melhor, tu tienes que viver o que predica, tu tienes que viver o que ensina, tu tienes que ser luz neste mundo. Muitas das vezes não nos gusta escutar. Queremos escutar a Deus falar-nos, teremos que estar dispostos a ser reganhados por Deus. Teremos que estar dispostos a cumprir com os mandamentos e os ensinamentos da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é uma espada que divide o pecado da carne, que divide o pecado do espírito. A palavra de Deus é viva e é eficaz. A palavra era su mandamento. Nesse texto que hemos leído, a palavra era o mandamento desse povo. Movia, caminhava, haciam, todo o que lo haciam por la palavra de Deus e por los fundamentos da palavra. Não desperdiçavam em modas, senão a verdade de Deus. Qual é a verdade de Deus em nossas vidas? Temos que ser pontuais, verdade? Temos que ser pessoas que buscam a Deus em espírito e em verdade, mas também temos que ser pessoas que os demais reconozcam em nós outros que somos hijos de la luz, que somos hijos verdadeiramente de Deus, porque nos movemos pelo poder, por la graça e por el amor de Deus. Não nos movemos por manos de homens e não nos movemos por manos de outras coisas. Não damos gustos a nosso inimigo espiritual para tomar conta e para roubar o que é nosso. Deus tem algo bonito e preparado, separado para nós outros como igreja. A igreja não são as paredes, a igreja somos nós outros. Donde quer que esteja um de nós outros, aí há uma igreja de Cristo, aí há um cidadão do cielo, aí há uma pessoa que ama a Cristo, e aí está a presença de Deus. Por isso, ser eficaz fora de aqui, ser exemplo fora de aqui. A ensinança bíblica produz crescimento. Sabe por quê? Quando nós outros predicamos e ensinamos a Cristo, as pessoas que não conhecem a Cristo, através de sua palavra, de sua ensinança, passam a conhecer o verdadeiro Deus. Uma igreja eficaz quando conhece, crê e pratica a palavra de Deus. Esta igreja pratica a palavra de Deus. Esta igreja vive de la palavra de Deus. Esta é uma igreja eficaz. E por isso glorificamos o nome do Senhor. Uma igreja viva mantém comunhão uns com os outros. Isto é algo complicado e difícil, verdade? Da comunhão. Deveria ser fácil, mas é difícil. Porque somos seres humanos e cada um de nós outros temos um caráter diferente uns dos outros. A única coisa que nos une é a fé em Cristo Jesus. E todos nós outros temos uma maneira diferente de pensar. Mas quando se trata de defender nossa fé, e defender a nosso Deus, nos ponemos de acordo, verdade? Nos ponemos de acordo que Deus é bueno. Nos ponemos de acordo que Deus é amor. Nos ponemos de acordo que Deus é nosso guia e nossa luz. Nos ponemos de acordo que Ele é todo para nós outros. E por isso queremos segui-lo. Minha esposa me ha contado uma vez uma história, ou um fato, de seu trabalho, ou de alguém que conheceu, que eu não sou bueno em biologia e nada disso, então vou explicar o mais sencillo que pueda, lo que sei. Nossos corpos têm anticorpos, temos umas células que nos protegem nosso organismo de enfermidades que tentam entrar em nosso corpo, verdade? São nossas defesas.
E esta pessoa, quando entra um vírus mal no nosso corpo, essas defesas saem a pelear contra esses vírus, não? Eu me pongo a imaginar aí, peleando, soldaditos aí, peleando, defendendo, lutando a la muerte contra os vírus da gripe, de que seja, que esteja tentando pilhar-nos. E nesta pessoa, aconteceu algo muito complicado, muito difícil. Porque as defesas, mirou a outra defesa e não via uma defesa. Via um inimigo que estava atacando o seu corpo. E começaram a pelear entre elas, as defesas contra as defesas. Porque as defesas via inimigos delante de ela. E então as próprias defesas que deveriam estar juntas, trabalhando juntas, unidas, para defender o corpo desta mulher, estavam matando-se entre si. Em muitos lugares, há pessoas que veem inimigo por todos os lados dentro da igreja. E é dito que eu vou ser um pouco duria. Primeiramente, a palavra falou a mim coração. Muitas das vezes, miramos dentro da igreja e vemos inimigos, pessoas que, esse não, esse sim, esse canta bem, esse não canta, esse predica, esse não vai comigo. A igreja de Cristo ha sido chamada para viver em comunhão. Hechos em la comunhão uns com os outros. Está aí nesse texto. Os discípulos viviam em comunhão uns com os outros, viviam da palavra de Deus, viviam da oração. Imagina-te se entre eles começaram a haver inimigos entre eles e começaram a matar-se entre eles. Muitas das vezes, em alguns lugares, os próprios servos de Deus se matam entre si espiritualmente. Porque um ataca o outro espiritualmente, não diretamente, mas ataca. Isso não deveria acontecer dentro da casa de Deus, mas infelizmente passa. Teremos que orar a Deus para que em nós outros não passe isto, que nós outros possamos viver em comunhão, em unidade e em amor. Se cuidar como família espiritual, cuidar-nos uns dos outros como família espiritual que somos. Não somos irmãos de sangue, mas somos irmãos espirituais que deveriam ser um pouquinho a mais, porque todos nós outros fomos sido lavados e remidos e banhados pelo sangue do Cordeiro de Deus, que veio a este mundo para salvar a alma minha e a tua. E o mesmo sangue de Cristo que ha sido derramado sobre ti, ha sido derramado sobre mim, que também somos irmãos de sangue de Cristo, que nos limpiou, nos purificou e lavou nossa alma e nos deu a liberdade de hoje sermos chamados de hijos de Deus e herederos da glória do Senhor. Para ser portadores da glória de Deus, há que ser banhado por el sangue de Cristo. Há que ter o Espírito Santo dentro do coração em amor. Vivi não como a cédula esta que matando entre si, pero vivi em amor, abraçando um ao outro, aceitando um ao outro. Quando meu irmão está mal, eu o carrego nos braços. Se ele não pode caminhar, se ele está caminhando flojo, doi mimando para que ele possa caminhar. E assim, nada se queda atrás. Todos caminharemos juntos hacia a glória de Deus. Todos caminharemos juntos sobre a salvação que Deus tem preparado para a sua igreja. Não podemos deixar nada atrás. Não abandonamos nenhum membro de nossa família. Minha irmã e eu peleávamos todos os dias. Minha irmã e eu nos peleávamos todos os dias e até a noite. Pero uma certa vez um grupo de gente tentou agredir minha irmã e havíamos acabado de pelear e a gente não te quero ver em minha vida. Pero quando esse agente tentou fazer dano, eu me pus diante de 4 ou 5 pessoas para defender minha irmã. É isso que Deus requer de nós outros.
Que quando alguém atacar a um de mis irmãos, que eu me ponga delante para defender a mis irmãos. Quando alguém venha atacar a minha igreja, que eu me ponga por delante para defender minha igreja, porque estamos defendendo, é o corpo de Cristo, é o salvo de Cristo, é a linha de los ojos del Senhor, que é sua igreja, e temos que defender-nos entre todos, para que todos possamos alcançar a glória de Deus, e para que todos possamos ver Jesus volver nas nuvens para buscar sua igreja, que esse é o propósito da igreja em la terra. Viver em unidade e em amor é conhecer todos que sois mis discípulos. Teremos que reconhecer todos. A palavra disse todos, e está em João 13:35, que todos sois mis discípulos. Todos somos discípulos. É claro que a igreja tem ministérios, mas todos somos discípulos da glória de Deus. Uma igreja viva não só se reúne, também se ama e se serve uns a outros. Servir em amor e em alegria. Muitas das vezes, servir não é só em mantenimento e em comida e em o que seja. Servir é dar a mão à pessoa no momento em que necessita. Dar o ombro para que a pessoa possa chorar contigo. Ser esta pessoa de que quando alguém está triste, desesperada e necessitada, que estamos aí para ela. Isso Deus requer de nós outros. Deus não requer isso só do pastor. Deus não requer isso só do dirigente, só do diácono, só da mulher. Não, Deus requer isso de todos. Uma igreja viva, ora, depende de Deus solamente. A oração era central em sua vida. A oração da igreja. A igreja tem que ser cristocênica. Não sei se a gente bem esta palavra, mas é mais ou menos por aí. Nós outros temos que ter Cristo como nosso centro. Ele é quem dá as ordens a nós outros e nós outros lá obedecemos a Ele. Tudo o que necessitamos, primeiramente, buscamos em Deus para nosso bem espiritual e manter a ordem dentro da casa do Senhor. Aleluia. Compartilhe. Uma igreja vive é uma igreja que serve. Compartilhe com os necessitados. Às vezes pensamos que, como eu disse antes, que os necessitados é só materialmente, verdade? Mas há muitas mais necessidades espirituais para ser cuidadas, muitas mais heridas para serem sanadas. E deveríamos, irmãos, trabalhar nas heridas. Uma igreja viva anuncia a Cristo. O Senhor, dia a dia, em nós outros. Anunciar a Cristo onde estamos, onde vivemos. Isto é ser vida. Ter uma missão evangelística. A igreja viva é uma igreja que trabalha também, que evangeliza, que evangelizar não é somente sair em massa em a calle, sabes? Evangelizar também é, através de tu vida, falar de Deus a la gente, e que a gente sepa que tu és um servo de Deus. Eu hago todo o possível para que as pessoas aí, onde trabalho, sepam que eu sirvo a Deus. Sabe por quê? Porque eu tenho que ser cobrar meu testemunho, para que as pessoas possam vir a Deus. E também podemos sair à la calle em massa, evangelizando, testificando que Cristo é nosso Senhor e Salvador.
Uma igreja viva impacta. Havia gozo, unidade e favor. Nesse texto que hemos leído, aí havia unidade. Aí havia gente com gozo. As pessoas se gozavam de estar juntas. Se queriam, se hablavam de suas coisas. Tinham gozo e unidade e a favor. Sua vida era um testemunho. Nossa vida tem que estar de acordo com nossa fé. Se eu tenho fé, que eu ore e um paralítico se levanta, se eu tenho esta fé, minha vida tem que estar de acordo com esta fé. E eu tenho que praticar esta fé. E eu tenho que ser o que predico, ser o que vivo, ser o que Deus quer em minha vida. E já acabo, porque hace muito calor. Impacto de uma igreja viva em la família, restauração e fé, em la comunidade, serviço e amor, em el social, valores de reino, e las nuevas generações, propósito e direção. Nossos niños, nossos adolescentes, são os que vão nos reemplaçar. Serão os que vão predicar quando nós outros já não aguentarmos mais. E eu já estou quase aí. Então teremos que deixar um bom testemunho. Eu tenho que deixar um bom testemunho a meu filho, para que o amor de Deus cresça em seu coração. Eu tenho que demonstrar-lhe que eu amo a Cristo e vivo em Cristo. Sabe por quê? Porque quando ele estiver no seu momento, ele vai acordar. Meu papá trabalhava toda a noite e ia para a igreja, aún sem dormir, pero ia adorar a Deus, porque amava a Deus. Nossos ninhos têm que entender e ver que nós outros temos fé e andamos em fé, para que quando chega aquele momento, eles vão se acordar do momento que nós outros estávamos vivendo, e eles também tentarão viver o mesmo que nós outros. Viverem no sobrenatural de Deus. Viverem no sobrenatural de Deus. Meu maior orgulho ha sido ver meu filho passar pelas águas e ser bautizado. Meu maior orgulho é ver meu filho dentro da casa do Senhor. Meu maior orgulho é ver que meu filho vá com os jovens e está amando a Deus e adora a Deus. Isto é que todo padre quer. Pero nós teremos que demonstrar a nossos filhos, como igreja. Isto é uma responsabilidade da igreja. Mostrar a nossos ninhos, a nossos futuros predicadores e predicadoras, que somos uma igreja viva e eficaz. E esta igreja viva e eficaz, eles também a ser parte delas. Nossos jovens, nossos adolescentes, têm que sentir parte desta igreja, para que esta vida eficaz siga com eles, aí depois que nós outros não estivermos mais. Glória a Deus. Já termino, hermanos. A conclusão la vou ler tal como está. Uma igreja viva e eficaz. Número 1, está em la palavra de Deus. Número 2, viver em comunhão. Número 3, orar constantemente. Número 4, servir com amor. Número 5, anunciar o evangelho. E número 6, impactar seu entorno. Impactar nosso entorno. É nosso dever, como cristianos, como servos, impactar ao nosso derredor. Trazer curiosidade às pessoas que estão ao nosso derredor e saber que Deus cuida de nós outros. Igreja do Senhor, sejamos uma igreja viva, seguimos sendo uma igreja viva e eficaz para a glória de Deus em nossas vidas. Gostaria de fazer uma oração. Os que podem, se querem acompanhar-me, ponerem-se de pé.
Habla que tu servo hoy. Así decía la palabra de Dios, ¿no? Escuchar a Dios. No penses que esta palabra es mía. Si tú has venido a escuchar a Dios, escúchale. Hágale caso. Yo no soy nadie, pero Dios sí es todo en nuestras vidas. Señor Dios y Padre, gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias por su bendición en nuestras vidas, Señor. Haga de nosotros, haga de mí, Señor, una iglesia viva y eficaz. Que eu pueda compreender o que o Senhor quer para a minha vida. Que eu pueda impactar, Senhor, para bem em esta comunidade, Senhor. Que pueda impactar para bem aqueles que estão a meu redor, Senhor. Por favor, Senhor, ajuda-nos, Senhor, a ser e estar cada vez mais unidos como irmãos, como servos, em torno de Ti e de Tu palavra. Ajuda-nos, Senhor, a compreender o que o Senhor quer para cada um de nós outros e que possamos servir-te a Ti em espírito e em verdade, como Tu palavra disse, Senhor, em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Amém.